Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao mini curso de Let Us Play, Estratégia para a Maximização da Atividade Física em Crianças. Eu sou Igor Oliveira, mestre em Educação Física. Esse mini curso é o fruto do meu trabalho de mestrado, então ele vem do meu projeto de mestrado da minha dissertação. Foi dividido em 3 partes, até mesmo para ele não ficar muito extenso, muito monótono. Então, nessa primeira parte, uma parte introdutória, depois iremos falar um pouco mais da parte metodológicas e aí trazer as discussões e os resultados da nossa pesquisa, certo? Vamos para os nossos slides. Bom, como o título do nosso curso é Let Us Play, Estratégia para a Maximização da Atividade Física em Crianças, que foi o título da minha dissertação de mestrado. Ele foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética, então aqui temos o número dele aqui em cima. E esse curso, como já foi dito, ele foi dividido em 3 partes, então essa vai ser uma parte introdutória. O trabalho foi realizado por mim, Igor Joaquim, e pelo meu orientador, o professor Dr. Fabrício César de Paula Ravagnani. Tivemos também a colaboração da professora doutora Cristiane Faria de Coelho Ravagnani, que ela contribuiu na parte teórica e tudo mais, e do professor Hiller Revertido da Unemate de Cáceres. Muito obrigado a todos que colaboraram para esse projeto. Bom, esse projeto foi desenvolvido por mim, aqui estou eu, e pelo meu orientador. Então não cabe ficar falando muito quem é Igor, quem é Fabrício e tudo mais, sendo que o foco mesmo é apresentar esse projeto. Então eu deixo a apresentação mínima, no caso eu sou mestre em Educação Física, membro do grupo de pesquisa Pensare da UFMS, associado à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. E o professor Fabrício, ele é professor do IFMS, docente dos programas estrictos ciência da UFMS e do IFMS. Temos como agenda nessa primeira parte apresentar os motivos, os fatores que motivaram a construção desse projeto, que são inatividade física em jovens, formas de promover a atividade física, a educação física escolar e apresentar os objetivos do nosso estudo. E aí, se você não conhece a Lúdica Movimenta, a Lúdica Capacita, dentro dos nossos projetos, nós temos aqui os nossos contatos, WhatsApp, Instagram, e-mail, site e os nossos podcasts. Bom, começar a parte introdutória. Dentro do nosso projeto, a gente gosta de iniciar definindo o que são jogos e brincadeiras tradicionais. Iremos arremetar muito em relação a tradicional aqui. E aí eu não quero que você pense que o tradicional está relacionado àquele método tecnicista, ao método de repetição do gesto motor e tudo mais, mas sim daquelas atividades que passaram de geração em geração. Então, jogos e brincadeiras tradicionais sendo caracterizados por aqueles que passaram de geração em geração. E aí, como nós estamos na região de Cuiabá, Mato Grosso, os jogos tradicionais que nós utilizamos aqui, utilizou-se a regra que a gente joga aqui. Então, na sua região, pode ter uma outra regra, uma outra definição. Então, pense no jogo tradicional, um jogo que é praticado na sua região e tudo mais, de uma forma que vem passando de geração em geração, que não morre ao longo do tempo. Dito isso, um dos fatores que, para iniciar esse projeto, foi a análise de forma global dos índices de inatividade física nos jovens. Então, o que nós acabamos de encontrar que que meninos e meninas, eles não cumprem as recomendações de nível de atividade física ideal, limitando-se a 23,8% dos meninos e a 15,4% das meninas que cumprem essas recomendações. Ou seja, a grande maioria dos nossos jovens, eles são inativos. E aí, em relação ao tempo sedentário, a maioria ficava mais de 3 horas em frente à TV, ou seja, tendo um comportamento extremamente sedentário que pode ser prejudicial para a saúde. Corroborando com isso, dando maior ênfase, dando maior respaldo, outros estudos nos trazem também que mais de 80% dos jovens no mundo não atingem as recomendações de prática de atividade física para a obtenção do benefício à saúde, ou seja, aquelas práticas de atividade física que inibem o surgimento de doenças metabólicas, problemas mentais e tudo mais. E no cenário brasileiro, acaba também não sendo diferente. Os altos índices na atividade física, com maior ênfase nas meninas, e nos meninos sendo um pouquinho menor, porém alto também. Temos uma grande variabilidade em diversos estudos. Os índices de inatividade dos meninos encontrados foram de 5,3 a 56,5
e aí nas meninas de 15% a 74,1%. Essa variação enorme pode estar relacionada ao ponto de corte, estratégia utilizada e outras formas de analisar os níveis de atividade física. Mas o que deixa bem claro aqui é que os altos índices de atividade física também é presente no nosso cenário, no Brasil. Fonte do dado do IBGE nos traz que apenas 30,04% dos jovens são ativos. Os demais acabam por ser inativos ou não cumprem as recomendações. E diante disso, o que a gente acaba percebendo, assim, que a maioria dos jovens não cumpre as recomendações. Então, ele acaba levando esse hábito sedentário para a vida adulta. Então, por isso que a busca de níveis de atividade física maiores nessa fase é ideal para que não transponha para a fase adulta, para que esse hábito ele seja levado para a vida adulta, impedindo que o hábito negativo, o hábito de não praticar uma atividade física, não fique enraizado nele, no estilo de vida dele, e aí ele não leve para a vida adulta. Não que ele, ao praticar na adolescência, ele vai ser um adulto ativo, mas sim diminui as probabilidades de ser um adulto inativo. Um outro fator muito importante é porque a escola. Por que nós pensamos na escola? Tantos ambientes para ser estudado, por que fomos na escola? Diversos são os fatores que nos levam a esse ambiente, sendo eles o amplo alcance, por nós termos diferentes faixas etárias dentro da escola. Nós temos crianças desde os 4 anos até os 18 anos, então conseguimos abranger inúmeras faixas etárias de diferentes idades, diferentes pensamentos e tudo mais. Permanência, quantidade de tempo que eles permanecem dentro do ambiente. Ou seja, eles começam desde os 4 anos até os 18. Então, o ambiente escolar é um ambiente propício para a gente proporcionar essa aprendizagem, esse gosto por um estilo de vida ativo. E um dos principais, por ter a disciplina obrigatória, a educação física, como profissional capacitado, um momento para conscientizar da importância da prática de atividade física. E aí, um outro fator que também nos traz é uma relação negativa, onde não ter aula de educação física e não cumprir as recomendações de prática de atividade física ideal para a saúde. Então, são esses os fatores que nos motivaram, nos levaram a buscar esse ambiente como um laboratório, como um ambiente de incentivo à prática de atividade física. E aí, os órgãos orientadores nos trazem o quê? Que as crianças e adolescentes, durante as oportunidades de prática, elas devem se envolver no mínimo 50% do tempo de aula, ou seja, 50% do tempo das aulas de educação física em movimento. E é isso que é o importante, que a criança permaneça em movimento durante as aulas de educação física, porque é aquele momento que ele, diante desse cenário, que ele tem para extravasar, que ele tem para movimentar. Então, pensar em aulas onde a criança seja estimulada a todo momento a se movimentar. Pensando nisso, nessas orientações de 50%, o Ibope ele fez um estudo bem interessante, onde ele identificou os tempos gastos em determinados momentos pelo professor. E aí eles identificaram que uma aula de 50 minutos, o professor leva 13,2% para mobilizar e organizar a turma, 13,2% para explicar o que vai ser aplicado, 54,7% em atividades propriamente ditas, 9,4% em ações disciplinares e 9,4% também em atividades burocráticas, como chamada e tudo mais. E aí a gente pensa, então dentro da aula ele conseguiu atingir, mas esse 54,7% é em relação às atividades propriamente ditas. Mas dentro dessas atividades tem um momento que os alunos estão sedentários. Então pode ser, não estou dizendo que deve acontecer, mas pode ser que os alunos não estejam alcançando 50%. Porque a maioria das brincadeiras ela não foi pensada nesse intuito de promover atividade e tudo mais, mas sim com recreacional. Então, pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma diretriz de que dentro de uma aula de educação física, dentro do ambiente escolar, havia essa necessidade de rever o modelo de aula tradicional, onde os alunos ficam o maior tempo sentados esperando para estar em movimento. Conhecimento e movimento ao mesmo tempo. Não adianta nada eu inserir o movimento e não inserir a parte do conhecimento. Então, não é um movimento por si só, mas um movimento com um conteúdo por trás e tudo mais. E promover que os escolares fiquem ativos pelo menos 50% do tempo de aula.
E aí, pensando nisso, nesse aprimoramento das oportunidades, que surgiu o Leros Play. O Leros Play nada mais é que uma ferramenta reflexiva que transforma os jogos, que modificam as regras de determinados jogos para que o aluno tenha mais tempo em atividade. Então, ele modifica as regras dos jogos e brincadeiras tradicionais no intuito de que a criança permaneça maior tempo em movimento. E cada sigla está relacionado a uma barreira onde ele retira dentro do jogo. Linhas, eliminação da eliminação, tamanho das equipes, envolvimento dos professores das crianças, espaço, equipamentos e regras, e o player jogar. Então, essa ferramenta, ela vem nesse intuito de remover as barreiras que impedem que a criança seja ativa durante as aulas de educação física. Diante disso, o nosso objetivo, frente a essa estratégia nova, é trazer para a nossa realidade, dentro do ambiente escolar, ou seja, validar no Brasil. Então, qual foi o nosso objetivo? De comparar os dois formatos, os jogos jogados com a regra tradicional e os jogos praticados pela estratégia com os princípios do Leros Play. Foi pensado em crianças de entre 8 e 12 anos. E aí, para chegar nesses objetivos, nós traçamos alguns objetivos específicos, ou seja, analisar o esforço despendido durante as aulas, analisar o número de passos e analisar o nível de satisfação. Porque não adianta nada a gente conseguir aumentar o número de passos, ter uma percepção de esforço e o aluno não sair satisfeito. A ideia é que essa estratégia venha para não atender os dois lados, o professor e o aluno. Certo? Então, essa foi a nossa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Aqui está os nossos meios de comunicação, né, as redes sociais, contato pelo WhatsApp, pelo Capacita EDF, ludicamovimento@gmail.com ou ludicamovimento.com.br ou o nosso podcast, certo? Aguardo você no nosso próximo episódio. Muito obrigado por participarem dessa primeira parte e aguardo você no próximo episódio, na parte 2, onde iremos falar sobre as metodologias que nós utilizamos para chegar aos nossos objetivos. Muito obrigado, tenham um bom dia e uma ótima semana.